Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais uma edição do Acamoncast, o podcast da construção a seco. Você que pensou que ia ficar sem o Acamoncast por causa do coronavírus? Não. O momento é delicado, o momento é importante para cuidar de si mesmo e cuidar das pessoas que a gente gosta, né? E aproveitar esse período de isolamento tão importante para que a gente possa frear a disseminação do vírus, para que a gente possa fazer uma reflexão, para que possamos pensar em novos projetos, para a gente colocar em ação assim que passar a crise, porque vai passar, acredite, isso é momentâneo. Então o que a gente pensou? Estou gravando aqui hoje no meu home office, porque não dava para se deslocar até os estúdios do Acamoncast, então estou aqui no meu home office. Se você ouvir algum barulho diferente, é porque a vida continua. Do lado do meu prédio aqui, por exemplo, estão construindo o prédio e os trabalhadores estão lá na construção. Quer dizer, a vida não parou totalmente. É só a gente dar uma freadinha, né? É só dar uma freadinha. Então a gente resolveu utilizar o quê? Utilizar a tecnologia a nosso favor. E resolvemos então hoje bater um papo com o Fábio De Geroni, da Santo André Ferreaço, uma entrevista online. Acho que o Fábio já está por aqui. Opa, o Fábio já está aparecendo aí com a gente, né? Tudo certo, Fábio? Como é que você está? Tá tudo bem? Ô Serginho, tudo tranquilo? Um prazer estar falando com você. O prazer é todo nosso, viu, Fábio? Muito obrigado por você dispensar o seu precioso tempo para se dedicar aqui ao Acamoncast. Ô, Fábio, a gente sabe que o mercado, diante dessa crise aí, mudou radicalmente, né? E para você, hein? Como é que você está vendo essa situação nesse momento de crise com o coronavírus? Serginho, há 30 dias atrás ninguém imaginava o que isso podia acontecer. Depois que acabou o carnaval, a gente estava prevendo uma subida nas receitas, tudo estava rodando muito bem, a gente ia ter um ano maravilhoso. De repente tudo isso mudou com a história do coronavírus, né? Mas ninguém conseguia imaginar esse quadro que nós estamos passando nesse momento. Não é um quadro fácil, mas nós vamos superá-los. Qual foi a percepção que você teve? Porque a gente ouvia aí muito nas mídias, né, principalmente na China, porque parecia assim algo muito distante, né? A gente até de repente não imaginava que isso chegaria com tanta intensidade por aqui. Você chegou a imaginar isso? Eu não imaginei isso, Serginho. Ninguém imaginou, acho que ninguém conseguia prever essa situação. A gente achava que ia ser uma coisa que ia ficar restrito a um lugar, era uma pandemia que ficou restrita à China, que tinha uma baixa mortalidade, que ia ser uma gripe um pouco mais intensa. Ninguém imaginou esse quadro. É verdade. Bom, mas agora, Fábio, agora a realidade já está instalada, né? E os governos, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, estão aí tomando as suas providências, né? Mas é necessário também que o povo participe, o povo tem que fazer a sua parte, assim como os empresários também têm que fazer a sua parte, né? Então a pergunta é com você como empresário, quais foram as medidas que você tomou diante dessa situação? Porque assim, existe um medo muito grande hoje no mercado das pessoas perderem o emprego. E como é que você está gerenciando essa situação nesse momento, você que é o diretor comercial da Santo André Ferro e Aço? Como é que você está lidando com tudo isso? Serginho, antes de mais nada, a gente tem que preservar as nossas pessoas, os nossos colaboradores, e a segurança tem que vir em primeiro lugar, né? O Brasil, diferente de todo mundo, não é um país rico, não é um país muito desenvolvido, tá? E nem é um país tão tolo a ponto de não tomar as medidas como foram tomadas, assim, negligenciar, como em outros países aconteceram, em que a pandemia virou um grande desastre, né? Eu acho que a gente tem a sorte de estar acontecendo conosco um pouco depois disso, né? O que faz com que a gente aprenda com os erros dos outros e evolua nos nossos erros, mas no Brasil isso vai ser uma coisa diferente do que foi com o resto do mundo. O que nós temos que fazer é cuidar a princípio primeiramente das pessoas, mas continuar produzindo. A gente tem que continuar fazendo esse país tocar. Nós temos que aprender a conviver com a pandemia. Nós temos que produzir e conviver com essa pandemia de uma maneira positiva, dentro do possível, né? Mas a gente tem que passar por ela da maneira mais branda possível, com a cabeça alta, não é a primeira crise que nós temos. Aliás, a gente tem essa grande vantagem, né? O Brasil é um país que sempre passa por crise, então nós somos especialistas em crise, e agora temos mais uma para a gente superar. Eu tenho confiança que a gente vai tomar as medidas certas e que a gente vai passar por isso com louvor.
Não poderia ser de outro jeito, Fábio? Os empresários, muitos empresários estão preocupados e com razão, né? Afinal de contas tem pagamento de funcionários, você tem que ir lá cumprir os seus compromissos que nesse momento começam a ser adiados, alguns que podem são cancelados, né? E existe aí uma preocupação, como as pessoas vão fazer para pagar os seus compromissos, para honrar os seus compromissos, né? Pagar as suas obrigações. Como é que você está fazendo isso na Santo André? Quais foram as providências que você tomou de imediato? Aquela que você pensou assim, olha, essa medida eu tenho que tomar nesse momento, senão vai dar problema. Eu soube, por exemplo, que você já isolou a área, né, para preservar a saúde das pessoas, dos seus colaboradores, não só dos colaboradores, mas também dos seus clientes, né, mas para também manter os empregos, o suporte para os seus clientes. Afinal, quais foram as providências que você tomou até este momento na Santo André Ferroviários que você entendeu como sendo importantes tomar essas medidas agora? Olha, a primeira questão é preservar as relações, as pessoas, né? Então a gente isolou as pessoas que têm contato com o público, a gente isolou, é um pouco chato até fazer isso, né? Mas a gente fez o isolamento das áreas para que as pessoas não entrem em contato umas com as outras. Nós estamos pedindo para que as pessoas utilizem o máximo possível, evitar de vir até a Santo André, fazer contatos por telefone, por e-mail, por WhatsApp. Então a gente está acelerando esses canais, tá, de comunicação. Temos a sorte de que a gente não é uma empresa assim, de intensidade de relacionamento, então a gente tem que conservar as pessoas e continuar tocando a nossa vida dentro da maneira possível, da melhor maneira possível. A gente precisa produzir. Em relação à sua equipe e os seus colaboradores, você já pensou em fazer alguma coisa, como de repente dar férias para parte deles ou não? Por enquanto nós ainda não demos férias, nós estamos planejando essas férias, então a gente tem que seguir os líderes, tem que seguir o que os nossos governantes estão dizendo e a gente tem que dar a nossa margem, nossa contribuição imprescindivelmente. Então se tiver que parar, vamos dar as férias coletivas, vamos dar férias para os colaboradores, vamos tentar matar primeiro os bancos de hora e depois vamos deixar a pessoa em casa sendo remunerada em casa enquanto for necessário que ele fique em casa. E depois, se a gente voltar, e vai ter que voltar a trabalhar, nós vamos ter que voltar às atividades, que a gente volte de uma maneira segura. E produzindo. O Brasil não pode se dar o luxo de ficar 30 dias, 60 dias em casa em férias e dizer que nós vamos ficar em férias 30 dias e depois a gente volta e está tudo resolvido. Não dá para ser assim. Então nós vamos ter que achar um jeito de se reinventar. Aliás, o brasileiro é muito bom em se reinventar e tomara que a gente vai achar esse caminho e a gente vai cuidar das pessoas, não fazer isso de uma maneira negligente, mas a gente vai continuar tocando o país para frente, continuar produzindo, continuar gerando bens, porque as pessoas precisam comer, as pessoas precisam morar, ter sua habitação, as pessoas precisam continuar, as crianças precisam continuar estudando. Nós temos que se reinventar com segurança, mas com a cabeça erguida e superar. E Fábio, qual é o conselho que você poderia dar aos empresários nesse momento, né, como os donos de restaurante, os pequenos comércios, que já viram aí os seus faturamentos despencarem? A gente sabe que as pessoas, elas agem de formas diferentes frente a uma mesma crise, né? Então, na sua opinião, como é que as pessoas devem se portar ou o que elas não deveriam fazer neste momento? Qual seria a sugestão e a orientação que você daria a eles? Olha, nós vamos encontrar 3 tipos de pessoas. Nós vamos ter aquela pessoa que vai se desesperar e vai entrar em pânico e vai se desesperar, que não serve para nada. Nós vamos ter aquelas pessoas que vão ficar paralisadas, que vão ficar inertes e também não vão ajudar em nada. Existem aquelas pessoas que vão tomar atitudes e que vão se reinventar. Então o empresário bacana, o bom empresário, o que vai ter sucesso, é aquele que vai se reinventar. Sim. Então se você tem um pequeno comércio, um restaurante, e não dá para as pessoas virem mais comer no seu restaurante, no seu estabelecimento, invente um jeito de vender isso pela internet, de fazer uma entrega, de empacotar o seu produto e reinvente e vá vender, vai para o Mercado Livre, se reinventa. Então, as pessoas têm que se reinventar, nós somos criativos por natureza. A gente faz piada das coisas que acontecem ruins no Brasil. Então vamos fazer piadas dessas coisas e vamos nos reinventar. Vamos
produzir e vamos com segurança continuar nossas atividades, porque isso vai passar. Ah, com certeza vai passar. Fábio, nós percebemos nos últimos dias, né, em alguns lugares, o desespero das pessoas em busca de suprimento, em busca de comida, né? Eu até acredito que vai faltar dinheiro, mas eu não acredito que vai faltar comida. Então eu queria saber a sua opinião, qual o recado que se poderia dar para as pessoas? Eu penso que seja um momento de tranquilidade, né? de olhar o que está acontecendo em volta, até porque nós não vamos conseguir sair dessa crise sozinhos, não tem jeito, né? Em algum momento nós vamos ter que dialogar mais, né? Porque um fornecedor vai ter que ouvir o outro, o gerente do banco ele vai ter que ouvir o seu cliente, não é verdade? Enfim, um momento de haver assim, um grande diálogo. E não tem mais aquela situação de que o cara era bilionário e hoje ele corre o risco, depois da crise, de ficar milionário, ou de repente até nem ser mais milionário. E aquele camarada pobre hoje, ele pode, dependendo do que ele produzir, não é? Depois dessa crise, de repente até ele se tornar um milionário, não é? Então, qual é a sua dica, qual é a sua orientação para as pessoas que hoje estão em desespero? Elas devem fazer o quê? Elas devem trocar o desespero que elas têm atual por quê? Troca o desespero por alguma coisa. Diz aí, Fábio. Olha, as crises têm um ciclo, né? Primeiro a gente toma um baque e a gente acha que a gente não tem como poder de reação. Depois a gente tenta se condenar e falar assim, nossa, como eu sou culpado, nossa, poxa, por que isso foi acontecer comigo, tá? E depois a gente começa a reagir. Então nós vamos passar por esse ciclo, né? A questão não é evitar esse ciclo, a coisa é passar por esse ciclo mais rápido, né? Vamos entender, tomar o baque, vamos olhar, nossa, que pena que isso aconteceu conosco, que isso passe rápido e depois vamos partir para ação. Vamos partir para a reação, né? Vamos mudar os nossos hábitos de higiene, vamos mudar nossos hábitos sociais, nós temos que mudar nossos hábitos sociais, não dá para a gente tocar negligentemente, continuar tudo, mas nós não vamos perder nossa alegria de brasileiro, né? Nós vamos ter que se cumprimentar com o pé, nós vamos ter que inventar uma maneira, mas nós vamos ter que ter segurança e reação. O que eu espero e que a gente precisa ser guiado os nossos governantes que demonstrem isso, que a gente tenha segurança, mas tenha atitude, né? Vamos dar a volta por cima, é possível e vamos fazer isso acontecer. Então, voltando à sua pergunta anterior, do cara lá do mercadinho ou do restaurante, se reinvente, cara. Se reinvente de uma maneira, não fique parado, não fique se lamentando, se reinventa. Ache um jeito, porque a conta vai vir, tá? Nós vamos ter que produzir um pouco menos, nós vamos ter que, o funcionário vão ter que flexibilizar nossas relações trabalhistas. Ainda bem que o governo está atento para isso, está flexibilizando. Então, não dá para eu esperar 30 dias, então que sejam 2 dias para avisar o cliente que ele pode sair, que o meu colaborador pode sair de férias. Vamos inventar um jeito dele trabalhar em casa, vamos inventar um jeito dele descansar no período em que a crise está muito mais forte e depois ele volte a trabalhar e a gente vai tocando esse negócio, vamos se reinventar, tá? Vamos ter que conviver com o coronavírus, tá? E continuar vivo, né? E essa epidemia vai passar, um período ela vai passar. A questão é, nesse trânsito dela, vamos fazer ela de uma maneira consciente, vamos inventar um jeito de ter segurança e continuar sobrevivendo e continuar produzindo e sustentando as pessoas, se alimentando, produzindo, construindo casas, fazendo os serviços com segurança. Temos que manter tudo isso ativo. O Brasil não pode se dar o luxo de ficar em casa esperando que o coronavírus vai passar. Não dá. E na verdade, né, Fábio, o que a gente deseja às pessoas é que tenham calma, né, que tenham serenidade, que entendam aí que não estão sozinhas, não é? Porque os empresários, eles às vezes se sentem assim meio incompetentes, mas esse é um momento que ele não vai resolver sozinho. E que olhando para o lado, ele vai ver que está todo mundo no mesmo barco. Não é isso, Fábio? Correto. A gente tem que se unir. A união
sem contato, ela precisa acontecer. A gente tem que unir, vamos conversar por internet, vamos conversar por WhatsApp, vamos fazer uma videoconferência, vamos se unir e superar essa crise. É mais uma que a gente vai fazer, já passamos por tantas, então vamos passar por mais essa sim, unindo, raciocinando, se modificando e reagindo positivamente. Bom, Fábio, muito obrigado por você dispensar o seu precioso tempo aqui com a Academia do Montador e temos certeza que dará tudo certo. Obrigado a você, Serginho. Parabéns pela entrevista, parabéns pela iniciativa de estar buscando e divulgando. A mídia tem essa função de levar a notícia para as pessoas, mas de fazê-las pensar e reagir. Parabéns pela iniciativa. Legal, olha, muito obrigado. Nós conversamos então com o Fábio De Geroni, que é o diretor comercial da Santo André Ferreaço, sobre esse momento aí que nós estamos passando, né, com essa pandemia do coronavírus, mas sabemos que será passageiro. Logo, logo estaremos aí com as atividades normais, não é? E o mais importante nesse momento que a gente pensa é que é o isolamento, né? O isolamento é o mais importante, mas com um pensamento positivo. Aproveitar esse tempo de isolamento aí para colocar a cabeça para funcionar, para planejar as ações, né, que nós podemos ter agora, como tivemos essa entrevista de forma online, não precisamos se deslocar, fizemos aqui no meu home office, né, como ações para termos então, após esse momento difícil que nós estamos passando, e que bom que vai passar, porque tudo passa. Né? Muito obrigado pela companhia, obrigado por acompanhar o Acamoncast e até a próxima edição do Acamoncast, que é o podcast da Construção a Seco. Tchau, pessoal!